Peço aos irmãos que abrem na Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Diz assim: sucedeu que ouvindo Sanbalat, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalat e Gesem mandaram dizendo: vem, congreguemos juntos nas aldeias do vale de onde, porém, tentavam fazer mal. E enviei mensageiro a dizer: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, e quando eu a deixasse, fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então Sanbalat, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu e Gasmão disse: tu és os judeus, e tentais rebelar-vos, então edificais o muro, e tu te farás rei dele, segundo estas palavras. E que puseram profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaias, o filho de Metabel, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar. Vim, sim, de noite virão matar. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que eu enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalat o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu me assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa para me infamar e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalat, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadira, e do mais profeta que procuraram atemorizar. Acabei-se, pois, o muro ao 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus olhos, a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Até aqui. No primeiro versículo do capítulo 6, os inimigos de Neemias convidam Neemias para congregar nas aldeias de Vale-de-Ono. Mas Neemias diz: faço uma grande obra, não posso descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse. O que eu aprendo com Neemias? Que eu tenho que dar valor àquilo que eu almejo, àquilo que eu pego, aquilo que os meus sonhos, eu tenho que levar, eu tenho que dar valor. No versículo 5, ainda os inimigos enviam a carta na mão de um servo que estava escrito que Neemias queria se rebelar e ser rei. Tudo que vocês dizem, e Neemias disse: tudo que vocês dizem, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventas. Que eu aprendo com Neemias, que eu não perco tempo com bobagens. Eu tenho que entregar a Deus, eu tenho que
entregar mesmo e dizer: Deus, esse é o meu sonho, o meu projeto. No versículo 10, 11, 12 e 13, os inimigos tentam subornar a casa de Semaias e mandam dizer, eles subornam a casa de Semaias, eles e os filhos, e mandam dizer: vão à casa de Deus e fechem a porta no templo, e de noite virão matar-te, Neemias. Os inimigos tentavam dizer a Neemias que entregasse a ele. Aí Neemias respondeu: um homem como eu fugiria, e que entre no templo e viva, de modo nenhum algum entrarei. O que eu aprendo com Neemias? Eu tenho que ter discernimento espiritual. Se eu tenho sonhos, se eu tenho um projeto, se eu tenho algo a almejar lá na frente no futuro, eu tenho que ter discernimento espiritual. Se isso é de Deus, amém. Se isso não é, não quero não. Se a gente pegar o primeiro texto do primeiro capítulo, Deus ora a Deus e entrega os seus planos para Deus. E Neemias teve discernimento espiritual para entender que aquilo não era de Deus. No versículo 14, Neemias apresenta os seus inimigos dele a Deus. O que eu aprendo com Neemias? Eu tenho que entregar Neemias, eu tenho que entregar os meus inimigos que tentam passar perto por mim, que tentam derrubar, entrego a Deus. Eu não tento usar meu braço, não tento usar a minha força como homem. Ele fez o que? Entregou tudo para Deus. Os inimigos, no versículo 16, os inimigos reconhecem e temem. Abate-se muitos seus olhos, porque viram que Deus fizera a obra. Aleluia! O que eu aprendo com Neemias? O que eu aprendo com Neemias é que não tenho que botar lá na frente, não tenho que expor aos pessoal. Não tem acontecer isso. Eles mesmos, o seu inimigo vai reconhecer que Deus fez a nossa obra, que Deus fez a minha obra. Eu entrego, se eu tenho um plano, se eu tenho que casar um dia, se eu tenho que ter filhos, se eu quiser ter um carro, prosperar, eu não vou preocupar com meus inimigos, não. Eu entrego a Deus, porque Deus vai responsabilizar pela sua promessa, pela sua obra, tudo que você entregou. Deus responsabiliza, porque o mistério está aqui no capítulo 1, porque Neemias primeiro ora a Deus, entrega tudo a Deus, e lá na frente o inimigo suporta, os inimigos almejam, tentam derrubar Neemias, mas não conseguem, porque os planos de Deus os planos de Deus, o sonho de Deus estava com ele. Deus estava com Neemias naquele momento, naquela hora. Que os irmãos possam ficar com essa palavra em nome de Jesus.